todos. E pesquisas com células-tronco embrionárias constituem aborto? E os cientistas precisariam ser mais modestos, mais reconhecendo que existem questões que eles não podem responder, né? E tão cedo não vão responder. De modo que, dentro da doutrina espírita, nós temos, sim, orientações muito seguras de que a vida começa na concepção. E mais, né? Todos os embriologistas, e principalmente aqueles que são os mestres da embriologia, para os estudantes de medicina e para todos aqueles que estão nas universidades estudando embriologia, né? Para eles também não há dúvida nenhuma. A vida começa na concepção. E a vida é um contínuo do zigoto ao velho. Não há interrupção. Se você interromper, é crime. Considerando os mecanismos da reencarnação, os pais estão ligados ao espírito programado para encarnar? E sendo abortado, ele pode se tornar um obsessor dos próprios pais? Você fica sabendo no próximo bloco, no programa Transição. Clube Amigos da Boa Nova, em que posso ajudar? Para que a Fundação Espírita André Luiz possa continuar comunicando a paz e a espiritualidade, ela precisa da ajuda de almas comprometidas com a melhoria da vida no planeta. Pessoas que, por acreditarem na importância da divulgação da doutrina espírita, tornam-se sócias do Clube Amigos da Boa Nova. Sou sócia desde 2005. Se é bom para mim e minha família, eu quero que seja bom para as outras pessoas também. Editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Mais de 3.000 títulos em promoção, com até 80% de desconto. Distribuição em todo o território nacional para pessoas física e jurídica. Adquira bons livros com preços especiais. Ligue 0800 283 7147 ou mande um e-mail contato@editorachicoxavier.com.br. O espírito que não nasceu pode querer se vingar daqueles que o abortaram? Como resolver questões decorrentes de um aborto? Os problemas ocorrem quando, e dependendo do nível evolutivo do espírito que está reencarnando. Se é um espírito evoluído, na hipótese de ser abortado, bem, ele vai reagir de uma maneira diferente, ele não vai vingar-se, ele não vai enraivecer-se a respeito. Ele vai compreender o que aconteceu, se foi abortado, e vai superar isso com certa facilidade. Mas nem todos os espíritos são assim. Estes espíritos que são impedidos de reencarnar, alguns deles podem se transformar em espíritos extremamente revoltados, com ódio, e vão interferir na vida daqueles que provocaram o aborto. Ele quase sempre se revolta, porque o espírito, às vezes, ele
sonhou com aquela oportunidade, sonhou com aquela situação. E a gente sabe que é uma série de situações entre a mãe e o espírito que vem. Há necessidade de um reencontro, que haja agora um perdão mútuo, um entendimento, uma evolução mútua. E quando o espírito é abortado, quase sempre, ele se revolta. Enquanto que outros que poderiam estar num estado mais elevado, um pouco mais, e foram também impedidos de progredir aqui no plano físico e de dar sequência à gestação, estes podem, às vezes, pela sua compreensão, não se transformarem em obsessores, mas serem espíritos que vão ficar esperando um outro momento, uma outra ocasião, para voltar ao plano físico, às vezes através da mesma mulher, através dos mesmos pais. Ele poderá retornar numa próxima gravidez, sem dúvida nenhuma. Esta é uma questão que precisa ser estudada, pesquisada, porque isso realmente pode acontecer. O espírito foi abortado numa experiência que foi fracassada por alguma razão e poderá retornar numa próxima experiência de fecundação. Porque as estatísticas não revelam, mas o índice de conflitos no coração maternal em decorrência do aborto criminoso estabelecido, mesmo que legalizado, é dramático. Porque isso está na contramão da própria natureza que dotou a mãe dessa possibilidade de levar a gestação até o fim e de maternar o seu filho depois de nascido. Hoje temos recursos, a pílula anticoncepcional, que não mais justificam o aborto. Vamos pensar que não desejamos ao outro o que não queremos para nós. Eu não desejaria ser abortada. Consequentemente, jamais quero abortar. A reencarnação, ela nos abre, a partir da compreensão espírita, de que o respeito ao embrião é a celebração da vida desde o momento da concepção até o fim, a despeito desse embrião não ter um braço, não ter uma parte do cérebro, não ter uma parte do corpo. A neonatologia, a pediatria, a obstetrícia, a medicina como um todo, deveriam se desdobrar para melhor atender aquele ser especial do que para lhe imputar a expulsão mediante o abortamento. Mas se a pessoa já cometeu e se não sabia, as leis divinas, elas têm atenuantes. Existem nas leis divinas atenuantes e agravantes. Então nós não devemos julgar ninguém. Quem comete aborto o faz quase sempre por desconhecer mecanismos das leis de Deus. E o que nós devemos fazer é cada vez mais falarmos desses mecanismos, divulgarmos esses mecanismos, para que as pessoas entendam que não devem praticar o aborto. Mas é sempre bom lembrar, as leis de Deus julgam não os atos em si, mas a intenção que está por trás de cada ato. E esse julgamento não nos pertence. Não há condenação nas leis de Deus. O que há são apenas consequências dos nossos atos, que sempre poderão ser reparados. Deus não condena seus filhos para o sofrimento. Deus quer o progresso dos seus filhos. Então nós temos que perder essa ideia de um Deus vingativo, cruel. Deus não é assim. Claro que nós sofremos as contingências da lei que transgredimos. Mas o amor de Deus nunca nos abandona. Então, uma pessoa, porque praticou o aborto, por ignorância, por influência de outros, ela não está condenada para sempre. É uma situação que ela vai ter de refazer diante da lei divina. E se elas nos buscarem, o que a gente pode fazer é orientá-las no sentido da valorização da vida, da responsabilidade com relação ao próprio corpo, da responsabilidade com as consequências dos seus atos. Todos os erros podem e são corrigidos através do amor, através do trabalho. Se foi feito um aborto, pode-se corrigi-lo dedicando-no às crianças, fazendo o bem. Mas não é só você que fez o aborto que tem que se corrigir. Todos nós. Quantas vezes uma língua ferina destrói uma vida? Quantas vezes uma mãe bipolar destrói a vida do seu filho já encarnado?
Quantas vezes um cônjuge mata realmente, literalmente, a mulher que tenta se afastar, ou mata através do tempo, maltratando, falando palavras agressivas. Todos nós estamos no hospital Escola Terra. Todos reencarnaremos até atingirmos a luz. Todos seremos anjos. Fique tranquila, o seu erro não é maior do que o dos outros. O bom da vida é poder recomeçar. Tudo bem, não tem como voltar atrás, pode ser que não tenha reparação, mas tem grandes outras maneiras de você compensar essa atitude impulsiva, impensada, ou se foi calculada e fria também. Eu posso me arrepender, eu tenho todo o direito de me arrepender, entrar em remorso e me propor a fazer a reparação, ou se não der para reparar, uma compensação. Mas sem praticar o bem, mudar a direção de seus pensamentos, confiar em Deus, porque Deus dá a todos nós que somos espíritos ainda imperfeitos, oportunidades de ressarcirmos os erros, oportunidades de corrigirmos a nós mesmos, porque nós estamos num processo de construção. Nós estamos construindo a nós mesmos e, com isso, o erro que cometemos é uma falta que pode ser sanada, pode ser corrigida, ou nessa própria vida em que a pessoa cometeu o erro, ou numa vida futura. Deus ama os seus filhos e isso deve estar sempre em nossa mente para não alimentarmos a consciência de culpa que trava as nossas possibilidades psicológicas e nos faz entrar no caminho da depressão. Vençamos essa dúvida e confiemos na vida, vivendo com dignidade, com amor ao próximo e a nós mesmos. O Espiritismo é essencialmente uma doutrina de consolação. Embora não anua com os crimes da sociedade, com os equívocos e os enganos, oferece a oportunidade da libertação. Quando Jesus esteve diante da mulher surpreendida em adultério, teve o cuidado muito grande de não a condenar. Liberando-a, também não concordou com o adultério. Simplesmente não lhe gerou uma consciência psicológica de culpa. Ora bem, se o indivíduo cometeu o aborto por esta ou por aquela natureza, naturalmente é um motivo próprio e básico para a sua justificação. Nada obstante, havendo incidido no crime de interromper uma vida útil, o indivíduo tem a oportunidade de reabilitar-se. O primeiro passo, diz Allan Kardec com muita propriedade, é o arrependimento. O arrependimento constitui a porta que se abre na direção da renovação interior. Depois é a expiação. Sofremos o efeito do nosso equívoco. E, por fim, a reabilitação. A possibilidade de podermos continuar a vida, dando ensejo a futuras reencarnações. Ademais, se por acaso esse ensejo não se nos depara, o bem que fizermos anula o mal que fizemos. Quantas crianças necessitadas de teto, quantos abandonados, quantos órfãos de pais vivos, quantos que necessitam da vida educativa. Se nós adotarmos emocional, carinhosamente, do ponto de vista espiritual, uma criança e a ajudarmos, estamos reabilitando-nos diante daquela criança cuja existência interrompemos na vida fetal. Então o Espiritismo enseja-nos a oportunidade reparadora, porque não existe delito que não encontre a sua forma de reabilitação. O aborto é crime, sim, mas também é uma porta para o reconhecimento dos valores éticos, para o encontro com a verdade, para a autoconsciência. Se por acaso você se encontra, caro amigo ou amiga telespectador, nessa situação, recomece a vida com alegria, elimine a culpa, trabalhe, faça o bem e construa um mundo novo. Este é o caminho da verdadeira felicidade. Gostou do programa? Então curta nossa página no Facebook e compartilhe com os amigos. Tchau!